Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Esse capítulo é maravilhoso, aliás a série inteira de André Luiz é extraordinária, porque ela nos traz detalhes do mundo espiritual, da vida que nos aguarda, da nossa verdadeira pátria, o nosso mundo verdadeiro. E é muito curioso, porque o título da obra faz esse trocadilho, Nosso Lar, porque nosso lar não é apenas uma colônia situada no mundo espiritual, é uma referência também à nossa casa verdadeira. Hoje estamos iniciando o capítulo 22, e esse capítulo é especial, sabemos que todos são especiais, mas esse em especial nos traz informações que não pensamos no nosso dia a dia, dificilmente paramos para pensar nessas reflexões. André Luiz e principalmente Dona Laura, vem trazer às nossas mentes, às nossas reflexões, questões que nós não pensamos e nem analisamos, a questão de trabalho e remuneração. O bônus hora é um valor de pagamento por horas de trabalho na colônia espiritual Nosso Lar. Quer dizer que no mundo espiritual existe trabalho e remuneração? Vamos entender juntos esse assunto. Capítulo 22. O bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. André Luiz ficou curioso para saber o que é o tal bônus hora, que foi citado na conversa anterior. Seria uma moeda como aqui na Terra? Assim percebemos que lá não existe essa ideia da posse que nós temos aqui, lá ninguém vai obter 30 pares de sapato, 30 pares de tênis, 30 pares de sandália, como nós vemos esse absurdo do materialismo que nos consome aqui na Terra. Lá você vai adquirir um. Como ela mesmo diz, é a governadoria que organiza esse departamento, a sua necessidade. E qual é a nossa necessidade? Para que ter tudo isso? Será que estamos observando que existem muitas pessoas que não têm nenhum? Então, percebemos que lá é uma cidade que não falta nada a ninguém, mas ao mesmo tempo também não tem abusos nesse campo. E quando a Dona Laura fala de patrimônio comum em nosso lar, ela está se referindo a isso, a produção de vestuário, eles manipulam o fluido cósmico como aqui. Nós manipulamos matéria para poder criar vestuário, lá eles manipulam uma outra matéria, sutil, a mesma matéria da nossa. É tudo fluido cósmico. Matéria densa é o fluido cósmico mais condensado que existe. Então, nós precisamos perder essa fantasia achando que mundo espiritual é mundo de algodão doce, de nuvem. Mundo espiritual é feito de fluido cósmico, é feito de matéria, matéria em outro estado vibratório, ok? E aqui podemos fazer uma pergunta, e as roupas de nosso lar, são iguais às nossas aqui? Não, para começar são de melhor gosto, porque as roupas são adequadas ao nível moral e intelectual dos habitantes do nosso lar. Isso é importante. Porque são muito mais bonitas. Não tem os disparates que nós temos. Disparates que me refiro é em termos de excessos, exageros. É tudo muito cometido, tudo muito equilibrado, tudo prima pela beleza, pelo bom gosto, mas também pela simplicidade. Interessante, não é? Então, o vestuário é um aspecto incomum e tem os locais lá onde é produzido, onde a matéria mais rarefeita é manipulada para produzir o vestuário. Sobre a alimentação nós já vimos anteriormente, como é produzida, é uma alimentação menos densa, mais adequada para o espírito, já que ninguém tem corpos físicos grosseiros, o corpo espiritual é mais sutil, então ele não precisa de algo tão denso quanto o corpo físico. Correto? Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem.
Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça, compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contacto de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Todos têm que cooperar. O vestuário, a alimentação, o que é comum ou básico todos têm, mas se quiser conquistar algo a mais tem que trabalhar. É muito interessante esse sistema. Ou seja, para possuir algo a mais, o extra, tem que trabalhar para conquistar, utilizando os seus bônus hora para poder adquirir. É mérito, o básico é assegurado, o restante é mérito, assim é uma mistura. Porque você tem ao mesmo tempo auxílio, justiça e mérito, é um sistema maravilhoso. É a mistura da solidariedade e meritocracia. Tem uma parte que é comum, que é social, então o necessário todo mundo tem, vejam que justiça social bonita, mas, é só o básico, o restante tem que trabalhar, tem que cooperar para poder adquirir, isso é mérito. E o que Dona Laura está dizendo aqui sobre o ocioso? Temos que entender isso, a ociosidade é um vício moral, tem espírito que desencarna e é preguiçoso, ocioso e terá que lutar contra o vício da preguiça. Mas ele come, ele se veste, só que ele só vai ter o básico. Porque é preguiçoso, ele não quer cooperar, ele não quer trabalhar, inclusive nós já estudamos isso aqui. Lembram disso? Aquela senhora que vivia em nosso lar e queria ser protetora dos filhos? Lá no capítulo 13, no gabinete do ministro. Ela já estava há 6 anos em nosso lar e não trabalhava. Todo lugar que ela ia, criava confusão, todo lugar estava ruim para ela, aí o Clarencio diz para ela, minha irmã, vai lá para o Bosque das Águas para você descansar, porque você está precisando meditar, você está precisando orar, porque você está criticando todos os lugares que você vai e só cria confusão. Ou seja, quem trabalha tem o reembolso, encontra com os amigos queridos, passeia pelo Bosque das Águas, vai ao Bosque da Música, aliás nós já vimos nos capítulos anteriores, Ulisses com a noiva dele saindo de noite para ouvir uma música no Bosque da Música, não é? Podemos frequentar as escolas com os espíritos sábios da colônia, mas temos que trabalhar, temos que ter bônus hora, percebem? Então, todos os 6 ministérios têm escolas, imagina os cursos, que coisa maravilhosa, imaginem os cursos de física, de matemática, de engenharia elétrica, mecânica, imagina os cursos que tem, e os espíritos sábios, imagina que maravilha, cursos de medicina, de enfermagem, de psicologia, cursos de música, de literatura, de arte, não é maravilhoso? Mas, para poder conviver com esses orientadores sábios, aí tem que ter bônus hora, não recebe nada de mão beijada. Então, para ter o contato com orientadores sábios, tem que trabalhar e tem que adquirir o curso com o trabalho, com os bônus hora, nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, quer melhorar? Quer se elevar? Tem que fazer esforço. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Percebem? Então, de graça é só o básico, o resto tem que ser conquistado com horas de trabalho. O que é bênção maior do que trabalhar? Não é? Olha que legal. Entenderam? Porque aí a pessoa trabalha 8, faz 4 horas de trabalho comum, então ela trabalharia 12 horas por dia. Vezes 6 dias, 72 horas. Trabalhando de segunda a sábado. É assim que está organizado o nosso lar.
Desse modo, há muitos que conseguem 72 bônus horas por semana. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. O trabalho mínimo em nosso lar é 8 horas e ela faz menção também, que além das 8 horas, podem fazer mais algumas horas, como chamamos aqui de horas extras. E além disso, tem a oportunidade de ter algumas atividades chamadas sacrificiais, são casos mais complexos, como por exemplo, trabalhar em regiões de muita dor, trabalhar com crianças, trabalhar no umbral, regiões muito difíceis, que assim podem duplicar ou triplicar a quantidade de bônus hora. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Não é o trabalho em si, é o grau de sacrifício do trabalho. Porque eu posso ser um operário do transporte, que está com muito sacrifício, e o bônus hora dele é triplicado, ou posso ser um operário que está trabalhando mais tranquilo e vai receber um bônus hora simples. Então, não é porque ele é administrador que ele vai receber mais. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Percebemos aqui a grande preocupação de André Luiz, comparando como funciona aqui na Terra. Um político dependendo do cargo que ele se encontra, um empresário, um comerciante, um médico, um engenheiro, cada um ganha de acordo da sua condição, ou seja, daquilo que ele alcançou, então os salários são os mais diferenciados, pelo que estava entendendo, em nosso lar, todos ganham o mesmo salário, todos têm direito ao mesmo salário, não existe diferenciações, então isso chamou a atenção de André Luiz. Mas, esse questionamento de André Luiz é extremamente complexo e Dona Laura vai fazer uma série de considerações, e precisamos nos concentrar, para tentarmos entender suas explicações. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos antes de mais nada esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Tudo é relativo. O que ela está dizendo? André, o critério aqui não é se você é o chefe ou se você é subalterno, não é esse o critério, olha isso, já começou, aqui é grau de sacrifício pessoal, perceberam? Então, lá em nosso lar, a diferenciação de bônus hora, é sofisticada, mas ela é baseada não em hierarquia, a diferença aqui é que é baseada em sacrifício pessoal, então não importa se você é subalterno, se você é o chefe, se você tem título, se você não tem, é o grau de sacrifício que aquele trabalho exige. Então, o que ela está dizendo? Quando nós estamos encarnados aqui na crosta planetária, a nossa mente fica viciada, não conseguimos raciocinar de uma maneira justa e adequada. Por quê? Porque o interesse pessoal não deixa. Então, nós encarnados aqui, não trabalhamos ainda, igual aos espíritos mais elevados, nós estamos longe de trabalhar igual aos espíritos superiores, estamos ensaiando, aprendendo a trabalhar. Temos que pensar assim, o planeta Terra é um mundo celeste? Não. A Terra é um mundo ditoso? Não. A Terra é um mundo regenerado? Não. A Terra é o quê? Um mundo de expiação e prova, então nós estamos fazendo o que aqui? Treinando, aprendendo a trabalhar e ensaiando, nos diversos setores da vida humana. Lembrando aqui qual é a definição dos espíritos para o trabalho. É qualquer ocupação útil. Não confunda trabalho com carteira assinada, com concurso público, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalho é toda ocupação útil. Trabalho é tudo o que você faz para transformar a si mesmo,
Para melhorar a si mesmo e para melhorar as pessoas que estão ao seu redor, toda ocupação útil, ok? Não podemos confundir as coisas. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. A remuneração aqui na Terra deveria ser melhor fixada e quem herda não fez esforço nenhum para adquirir, não sabe economizar, não sabe gerar o progresso, não sabe gerar prosperidade, acaba com tudo. Gasta da pior maneira. É isso que a Dona Laura está dizendo aqui. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia neutra. Assim como a beleza, como a sexualidade, como a inteligência, eu posso usar para o bem ou posso usar para a ruína, para o mal, para a decadência. A culpa não é do instrumento. A faca na mão de um chefe de cozinha produz pratos saborosos. A faca na mão de um assassino produz homicídio. A culpa é da faca? Ou é da mão que está segurando a faca? Não é mesmo? Aqui na Terra o sistema de remuneração é muito primário ainda. Ela basicamente está dizendo isso. Ainda diz mais, que 70% dos que administram e 70% dos que obedecem não têm noção da responsabilidade moral do seu trabalho. Os deveres morais. E isso gera o quê? Isso gera maus administradores e maus subordinados. Se a pessoa está na tarefa da obediência, ela obedece mal, ela não cumpre, ela não tem noção dos deveres morais. Se ela está na autoridade, a mesma coisa, ela não tem noção. Olha o que a Dona Laura está dizendo. Quem não tem noção dos deveres morais, e aqui não tem nenhuma diferença se ele está obedecendo ou mandando. Não estão cumprindo seus deveres morais. Não é profundo isso? Então, quem está obedecendo, não tem noção do dever moral. Quem está mandando também não tem noção do dever moral. O que ela está dizendo? Consciência do dever moral, executar a sua tarefa com responsabilidade moral e espiritual. Não importa se está obedecendo ou se está mandando. Ainda afirma que a maioria não tem um propósito, a maioria não identificou sua vocação. Ou seja, a maioria não identificou seus talentos pessoais. Aqui Governos Dona Laura deu um puxão de orelha no André Luiz. À exploração de Com interesses muito outros tato, e a com muito operários que matam o jeitinho, tempo. com muito carinho, Onde aí ela a foi no natureza de ponto. serviço? Há Por quê? técnicos de indústria econômica Porque que André nunca Luiz prezaram foi médico na integralmente a última obrigação que lhes encarnação dele, assiste e ele não valem-se soube de leis aproveitar. magnânimas à maneira de Ela moscas veio, venenosas chegou no e pão deu o sagrado, exemplo do exigindo médico. abonos, facilidades Podemos e imaginar o aposentadorias. desconforto do André Creio, Luiz porém, ao que ouvir todos isso. pagarão muito caro O a abono, displicência. a aposentadoria, Parece ainda os distante benefícios, o tempo em que isso os é institutos justo, sociais mas o poderão nosso foco determinar não a pode qualidade ser de só serviço esse. dos homens. E a Porque para contribuição, o plano espiritual e superior, minha cota não de se sacrifício, especificará teor de trabalho e sem a minha consideração renúncia, dos valores morais e a minha despendidos. entrega. E o que eu faço? Então ela foi no ponto. O foco tem que ser em trabalhar com amor e dedicação, e o bônus vem. Entregarmos nossa alma, entregamos nossos dons, e o resultado vem em abundância. Por quê? Para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. O que Dona Laura está dizendo aqui? Olha a crítica que ela fez. Ela está dizendo: vocês estão considerando aposentadoria só por tempo de serviço? Não importa se eu trabalhei mal, se eu trabalhei bem, não importa se eu entreguei minha alma, não importa se eu dei tudo de mim, não importa. Cumpri o tempo. Quando a Terra se tornar um mundo regenerado, a aposentadoria não vai ser só por tempo de serviço, vai ser por tempo e qualidade dos serviços. Qualidade do quê?
Dos valores morais despendidos, daquilo da minha alma que eu entreguei para o trabalho, aquilo que eu dei. Interessante, essa observação. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo minha sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Assim, dependendo da natureza dos serviços, muda o bônus hora. Só que tem um detalhe. O que Dona Laura está dizendo aqui? O objetivo do espírito é ganhar bônus hora? Vamos pensar nisso. Não. O objetivo do espírito é evoluir. Quando estou num trabalho, quando estou numa atividade, eu aprendo, eu me torno mais sábio, eu me torno mais amoroso, eu desenvolvo o meu amor. Desenvolvo o intelecto, desenvolvo a moralidade, desenvolvo habilidades, não é isso? Em todas as tarefas. E, dependendo da natureza do serviço, modifica-se tanto qualitativamente quanto quantitativamente a quantidade de bônus hora. Cada ministério tem o seu bônus hora específico. Por quê? Porque é muito diferente a atividade, a natureza do trabalho de um ministério para o outro. Imaginemos, por exemplo, o Ministério do Auxílio e o Ministério da Regeneração. Mais adiante no livro, André Luiz vai explicar melhor esses ministérios, e a natureza dos trabalhos e das atividades peculiares a cada um, aí entenderemos melhor, mas é muito diferente. Por exemplo, o Ministério da Regeneração, que trabalha recebendo espíritos do umbral, que trabalha com espíritos que estão em sofrimento mental, que chegam totalmente perturbados, que precisam de um acolhimento, é um trabalho muito desgastante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Assim, o bônus hora não é apenas um registro quantitativo, é também um registro qualitativo. Por quê? Porque avalia-se a qualidade do serviço, por isso existe um bônus hora do Ministério da Regeneração, do Auxílio, do Esclarecimento, etc. E essa é a verdadeira riqueza que acumulamos, é isso que ela está dizendo. O bônus hora é apenas uma convenção social da colônia, para organizar a vida social lá, perceberam? O que a Dona Laura está nos ensinando? Que a principal aquisição não é bônus hora. E qual é a aquisição que levamos para qualquer lugar? Qual é a aquisição que ninguém tira de nós? Que constitui o nosso patrimônio intransferível, o nosso patrimônio inalienável? Aquele que nos acompanha onde quer que estejamos? Que patrimônio é esse? Experiência, educação, bênçãos divinas, extensão de possibilidades, porque nós ampliamos nossas habilidades, nossa inteligência, nossa sensibilidade, o nosso amor, então nos tornamos um espírito com maior capacidade, com maior poder espiritual, percebem? Essa é a verdadeira aquisição, a evolução espiritual, não é? E isso não tem como anotar, isso acumulamos na nossa intimidade espiritual, na nossa consciência, e levamos para qualquer lugar, quer estejamos encarnados, quer estejamos no mundo espiritual, onde quer que estejamos, essas aquisições estão guardadas em nós. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam, aqui, quase tudo. Vejamos que interessante, os fatores assiduidade e dedicação, por quê? A disciplina no trabalho lá precisa ser assídua,
precisa de uma disciplina, a partir do momento que assumimos uma responsabilidade, a partir do momento que nos integramos a um determinado quadro de serviço. Por exemplo, estamos trabalhando na enfermaria do Ministério do Auxílio, as pessoas que trabalham ali estão contando conosco, não é? Então, é importante a assiduidade, é importante que o trabalho tenha uma disciplina, e é importante dedicação total. Lá na colônia espírita não se pode fazer um serviço de qualquer jeito, um serviço relapso, que não tenha qualidade, que não tenha excelência e que não tenha cuidado. E toda hora Dona Laura cita que a colônia é uma cidade de transição, então, quem está em nosso lar desencarnou, fica um tempo em nosso lar, porque a maioria está se preparando para reencarnar. Outra coisa que ela fala. Quem trabalhou 5.000 horas no Ministério da Regeneração, qual foi o principal regenerado? A própria pessoa que trabalhou, não é? Então quem trabalhou no Ministério da Regeneração, quem que é o primeiro a ser regenerado? A própria pessoa. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Podemos ajudar fazendo caridade com os nossos bônus hora. Chegou um amigo, chegou um familiar, podemos gastar nosso bônus hora para poder auxiliar. Temos todo o direito. O bônus hora é nosso. Gastamos ele como quisermos. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço, e que para receber, é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? Assim, quando temos um espírito que está no mundo espiritual e ele quer ajudar um ser amado que está encarnado, que está no umbral, que está em outra colônia, e ele quer interceder. Ele pode? Pode. Pode interceder e fazer intercessões, desde que ele esteja apto e em condições para fazê-lo. Então, quem está recebendo vai assumir um compromisso de ajudar também. Vejam que interessante. Então, podemos interceder por alguém. Mas, a pessoa que está recebendo, vai assumir um compromisso e depois ela terá que ajudar. Por quê? Porque há uma lei divina que nos diz quem mais doa, mais recebe. Isso é justiça divina. É a parábola dos talentos contada por Jesus. Aquele que enterra o talento, aquele que vive uma vida puramente egoísta, que não faz nada por ninguém, ele vai cada vez mais se isolando, e diminuindo o seu merecimento. Existe uma justiça. Por isso, receber uma intercessão espiritual é uma responsabilidade para quem recebe. Nós podemos pedir, podemos orar, podemos solicitar aos seres amados que intercedam por nós, que nos auxiliem, mas isso gera responsabilidade de retribuir. Vejam que interessante. Às vezes fazemos uma caridade achando que estamos conquistando méritos. Aí dizemos, nossa, estou fazendo muita caridade, eu sou um espírito superior. Mas, às vezes só estamos pagando o que nós recebemos. Às vezes, toda essa caridade que estamos fazendo, estamos só restituindo o que nós recebemos de intercessões. Então, humildade. Por isso que Jesus diz, não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita. Auxiliemos, façamos caridade, mas não fiquemos muito cheios de nós mesmos não, porque talvez não estejamos acumulando mérito, podemos estar quitando intercessões que já recebemos. É bom pensarmos nisso. E a vida é esse fluxo. E a vida é esse fluxo maravilhoso. Temos que saber receber. Nós temos que aprender a receber. Receber com humildade, receber com gratidão, valorizar o que estamos recebendo, ser gratos pelo que estamos recebendo. E precisamos aprender a amar. E esse equilíbrio é que é bonito. A vida é esse equilíbrio.
A pessoa que só dá, está desequilibrada. A pessoa que só recebe, está em desequilíbrio. O equilíbrio é saber receber e saber dar. Assim seremos um núcleo de vida, de prosperidade, de espiritualidade e de felicidade. É como uma árvore frutífera. Como é uma árvore frutífera? É frondosa. Ela suga os nutrientes do solo, ela suga a luz, ela suga a água e transforma em fruto. Nós devemos ser uma árvore frutífera. Temos que saber receber com alegria, sem culpa, receber de braços abertos, mas doar também, devolver e retribuir. Então, é isso que a dona Laura está dizendo. E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Herança? Tem como deixar herança? Tem como deixar bônus hora? Prestemos atenção aqui, tem um detalhe, no que Dona Laura está dizendo. Ela vai reencarnar. Se ela não usar os bônus horas, os 3.000 bônus horas dela que ela possui, o valor volta para a colônia, os familiares não podem herdar bônus horas. Não, ninguém herda bônus horas é trabalho pessoal, o que os filhos vão ficar é com a casinha. A filha está vindo, tem a netinha que está lá, eles podem usar a casa, não tem problema nenhum, ninguém vai ser despejado. Mas e se toda a família da Dona Laura reencarnar? Aí a casa volta para a colônia. Por quê? Porque ninguém tem propriedade eterna em nosso lar, não existe propriedade eterna lá, perceberam? E você não pode vender essa casa para fazer dinheiro, não pode. Ela vai reencarnar, ela vai gastar esse bônus hora? Possivelmente não, ela pode gastar, pode comprar um piano, pode comprar uma coisa lá para a casa dela, claro. Mas o mais importante aqui é que com a ficha de serviço dela, prestem atenção, a ficha de serviço dela em nosso lar é mais importante do que o bônus hora, porque na ficha de serviço dela tem o número de horas que ela trabalhou. Perceberam? O piano com certeza ficará na casa, mas a ficha de serviços dela segue com ela. Com a ficha de serviço dela, ela pode interceder pela filha, ela pode interceder por ela, porque ela vai reencarnar, isso ela pode. Quem tem ficha de serviço pode, por exemplo, ter uma programação reencarnatória, pedir auxílios, pedir intercessões por conta da ficha de serviço. Perceberam? Então, mais importante do que o bônus hora é a ficha de serviço, ok? Porque com essa ficha de serviço você tem condições de conquistar simpatia, conquistar intercessão para as suas necessidades. Dona Laura não pediu para levar a netinha dela para casa? Foi concedido. Por que foi concedido? Porque ela é uma grande operária. Ela pediu para receber a filha que está prestes a desencarnar e foi concedido. Percebeu? Temos que aprender que o mundo espiritual tem muitas semelhanças com a nossa vida terrestre, mas a importância é diferente, muito mais pelo trabalho dado ao cuidado dos outros do que acumular bens. Ou seja, é muito mais importante a ficha de serviços do que bônus horas. Ia prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes do planeta, mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: "Nossos queridos estão de volta", e levantou-se para atender. André Luiz percebeu que a regra na colônia também é ganhar, aproveitar,
cooperar e servir. Temos que aproveitar. Mas precisamos cooperar. Precisamos servir, percebem? Então, existem essas 4 palavras mágicas que esquecemos aqui na Terra, enquanto estamos encarnados. Muitas vezes esquecemos. Ganhar, aproveitar, cooperar e servir. Ganhamos um trabalho justo, maravilhoso. Aproveitamos, mas não esqueçamos de cooperar e de servir. Maravilha, bonito, muito bonito. Então, o André Luiz ia perguntar sobre isso, mas foi interrompido com o retorno dos jovens que retornavam do Bosque da Música. Considerações finais. Mais um capítulo maravilhoso, onde nos elucida sobre a importância da posse, do dinheiro e da propriedade, nos ensinando a necessidade de utilizarmos com sabedoria as nossas propriedades e posses. Ainda nos alerta sobre nossa responsabilidade com os compromissos de trabalho, tanto faz sermos os administradores ou os comandados. Ensina-nos que as nossas conquistas espirituais são muito mais importantes do que as conquistas das posses, e que como aqui na Terra, lá no mundo espiritual, nossas posses ficam, e nossos espíritos carregam para sempre, aquilo que conquistamos de mais importante para todo o sempre. A nossa ficha de serviço realizado.